Com estreia marcada para a próxima quinta-feira, dia 22, o aguardado remake de O Corvo promete agitar as telonas, especialmente com a presença de Bill Skarsgård no elenco. Hoje, vamos revisitar essa icônica saga, explorando algumas curiosidades intrigantes sobre esses filmes que carregam a fama de serem amaldiçoados. O primeiro, em particular, ficou marcado por uma tragédia inesperada, uma morte acidental que chocou o mundo durante as filmagens. Mas antes, aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois aqui nesse canal você tem acesso a resumos, notícias, curiosidades e muito mais sobre o mundo do cinema. Prazer, meu nome é Kevin e sejam bem-vindos ao Cinemando. A criatividade, ela pode surgir nos momentos mais sombrios, e isso foi exatamente o que aconteceu com James O'Barr. Ele teve uma infância muito complicada, crescendo em um orfanato e enfrentando inúmeros desafios ao longo da vida. Mas tudo mudou quando conheceu Beverly, seu grande amor, e por alguns anos ele finalmente encontrou a felicidade. Porém, essa felicidade foi brutalmente interrompida quando um motorista bêbado tirou a vida dela em um trágico acidente. Esse evento devastou James, que na época era jovem e trabalhava desenhando manuais para a marinha. Em meio à dor e ao desespero, ele chegou a pensar em fazer justiça com as próprias mãos, vingando a morte de Beverly. No entanto, antes que pudesse cometer uma loucura, descobriu que o responsável pelo acidente já havia falecido por causas naturais. Com toda a raiva e tristeza acumuladas, James sentiu a necessidade de canalizar esses sentimentos de alguma forma. Foi assim que ele, um ilustrador e roteirista talentoso, deu a vida a O Corvo, um HQ lançado em 1989. Embora não estivesse ligada a um grande selo, a obra conseguiu um sucesso considerável, chamando a atenção de Hollywood. Nesse momento, parecia que a vida estava finalmente começando a sorrir novamente para James. Lançado em 1994, com roteiro de David Shaw e direção de Alex Proyas, O Corvo começa com uma narração intrigante. Algumas pessoas acreditam que quando alguém morre, um corvo leva sua alma para o além. No entanto, se essa alma estiver carregada de tristeza, o corvo percebe que ela não está pronta para partir e a traz de volta ao mundo dos vivos para que possa acertar as contas. A trama se desenrola na chamada Noite do Diabo, a véspera de Halloween em Detroit, um período que a criminalidade toma conta da cidade. É nesse caos que o apartamento do casal Shelley e Eric Draven é invadido por uma gangue de criminosos que brutalmente assassina os dois. Após o crime, os bandidos escapam e o sargento Albrecht, um policial que tenta investigar o caso, se vê impotente diante da corrupção que domina a força policial, fazendo com que a investigação não chegue a lugar nenhum. Um ano se passa e somos apresentados a Sarah, uma garotinha que era cuidada por Shelley. Ela visita o túmulo do casal, mas após um tempo vai embora. É então que nós vemos um corvo pousar sobre o túmulo de Eric Draven. Eric, ressuscitado pelo corvo, se ergue do túmulo com um único objetivo: vingança. Ele retorna ao seu apartamento e é assombrado por flashes de memórias, lembrando o que aconteceu naquela fatídica noite, enquanto a raiva toma conta dele. O corvo que pousou em seu túmulo agora se torna seu aliado nessa jornada de vingança. Sua primeira parada é atrás de Tintin, um especialista em facas. Uma luta intensa se inicia, e Eric não perde tempo em acabar com a vida do criminoso, deixando claro que ninguém ficará impune. Em seguida, Eric vai a uma casa de penhores em busca do anel de noivado que havia dado para Shelley, que os bandidos haviam vendido. Ao chegar, ele destrói o lugar, recupera o anel e segue em sua jornada para caçar o próximo assassino. O segundo alvo de Eric é encontrado enquanto desfruta dos serviços da mãe de Sarah, a garotinha que conhecemos no início do filme. Eric aparece e, sem piedade, elimina o bandido. Depois disso, ele confronta a mulher, dando um sermão sobre como ela precisa ser uma mãe melhor para sua filha, que estava abandonada e sem cuidados. Usando seus poderes, Eric cura a mulher, livrando-a das drogas que dominavam seu corpo. Após essa intervenção, ela reflete sobre suas atitudes e decide se reaproximar de sua filha, buscando ser uma mãe mais presente.
Depois disso, Eric vai até a casa do sargento Albrecht. Durante a conversa, ao tocar no sargento, Eric percebe que Albrecht estava ao lado de Shelley, sua falecida namorada, até o último momento de sua vida. Vendo que o sargento realmente tentou fazer justiça, Eric decide formar uma aliança com ele para encontrar os responsáveis pelo crime que arruinou suas vidas. Antes de continuar sua caçada aos assassinos, Eric se encontra com Sarah e finalmente revela sua verdadeira identidade para ela. Eric continua sua caçada ao terceiro assassino responsável por sua morte, dando início a uma perseguição pela cidade que culmina em uma explosão, quando ele consegue colocar dinamite no carro do bandido. Com mais um inimigo eliminado, Eric se prepara para enfrentar o último membro da maldita gangue. Ao chegar ao local, ele encontra vários criminosos reunidos em torno de uma mesa. Sem perder tempo, Eric deixa claro que veio para acabar com o último responsável pela tragédia que arruinou a sua vida. No entanto, Top Dollar, o líder do grupo, e Mika, uma mulher poderosa dentro da gangue, o desafiam, afirmando que ele não matará mais ninguém. Sabendo que é invulnerável, Eric inicia uma batalha frenética. Durante a luta, Top Dollar e Mika conseguem escapar e sequestram a jovem Sarah. Eric percebe que sua missão ainda não terminou. Ele eliminou os assassinos diretos, mas há figuras ainda mais poderosas por trás de tudo que também precisam ser detidas. Eric parte determinado para resgatar Sarah. Durante esse tempo, os vilões descobrem a fraqueza de Eric, o corvo que o acompanha. Percebendo que se atacarem um corvo animal e não Eric Draven diretamente, eles podem enfraquecê-lo. E é exatamente isso que eles fazem. Ao ferirem o corvo, Eric perde suas forças, ficando vulnerável. Nesse momento, o sargento Albrecht aparece para ajudar, mas acaba sendo baleado no processo. Top Dollar e Mika levam Sarah para o telhado, tentando usá-la como isca. Mesmo ferido, o corvo não desiste e ataca Mika, matando-a. Isso desencadeia a batalha final entre Eric e Top Dollar. Com Eric ainda ferido, a luta não está a seu favor. No entanto, quando está prestes a ser derrotado, ele toca em Top Dollar, transmitindo-lhe todas as visões de sofrimento que Shelley, sua amada, passou. Incapaz de suportar a dor, Top Dollar cai do telhado, selando o seu destino. Após a batalha, Eric se despede de Sarah e retorna ao túmulo de Shelley. Ali, ele finalmente tem um momento de conexão com seu passado, compreendendo que, agora, ele concluiu sua missão e pode descansar em paz. Buildings burn, people die, but real love is forever. Esse longa-metragem adota uma estética visualmente única e cativante. Sempre que o filme quer transmitir a visão do corvo, a narrativa muda para um preto e branco distorcido, criando uma atmosfera que se encaixa perfeitamente com a proposta. Além disso, o filme abraça uma pegada mais sombria, gótica e industrial, que evoca o estilo de heróis como o Batman do Tim Burton. Infelizmente, o Corvo é lembrado por um evento trágico, a morte de Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee. A tragédia ocorreu justamente durante as cenas em que o apartamento do casal é invadido e Eric Draven é baleado várias vezes. Durante as filmagens, uma das balas disparadas não era de festim, o que resultou em um tiro fatal que atingiu Brandon Lee. O acidente ocorreu já na reta final das gravações, o que levou a uma interrupção abrupta da produção. O filme esteve muito perto de nunca ser lançado, mas como grande parte das cenas já havia sido gravada, a equipe fez algumas alterações, colocando um dublê de corpo para que o lançamento fosse possível, permitindo que O Corvo chegasse às telonas e se tornasse o clássico cult que é hoje. Esse final é incrivelmente tocante, mas o que torna ainda mais emocionante é o trágico destino de Brandon Lee, que tinha apenas 28 anos e uma promissora carreira pela frente. O filme carrega uma profunda melancolia, pois ao assisti-lo percebemos o talento de Brandon Lee e o que ele ainda poderia ter contribuído para o cinema. A sua trágica morte nos faz relevar certas cenas ou a ausência delas. Por exemplo, há uma cena em que o Eric Draven sorri, aparentemente deslocada essa cena, mas que foi incluída porque era a única gravação de Brandon Lee sorrindo. Além disso,
Algumas mudanças tiveram que ser feitas, como a exclusão de cenas envolvendo o mentor do Corvo, que foram gravadas, mas não concluídas devido ao acidente. Nunca saberemos se certas escolhas estranhas no filme foram intencionais ou resultados dessa tragédia. Mas uma coisa é certa, o Corvo deixou uma marca indelével na história do cinema, não só pelo enredo sombrio e estilizado, mas também pelo legado de Brandon Lee. O Corvo teve um custo de 23 milhões e arrecadou 95 milhões, surpreendendo a todos como um sucesso inesperado, especialmente considerando que o personagem não era tão popular. Sendo um filme para maiores de idade, com temas que poderiam afastar parte do público, o êxito foi ainda mais notável, recebendo também elogios da crítica. Após a trágica morte de Brandon Lee, o impacto foi profundo, inclusive para James O'Barr, o criador da história. A dor era tanta que ele não conseguia sequer pensar em uma continuação, pois já havia enfrentado tragédias demais em sua vida. A solução encontrada foi deixar de lado o que já havia sido feito, trazer um elenco completamente novo e criar uma história que, embora respeitasse o primeiro filme, não ficasse amarrada ao clima de tristeza que o cercava. Lançado em 1996, O Corvo, A Cidade dos Anjos, é dirigido por Tim Pope e tem roteiro de David C. Goyer. A trama se desenrola em Los Angeles, muitos anos após os eventos do primeiro filme. Sarah, agora adulta e trabalhando como tatuadora, vive em uma cidade dominada por criminosos e viciados. Mesmo tentando seguir sua vida, ela começa a ter pesadelos perturbadores, onde vê um pai e seu filho sendo afogado. Certo dia, ela avista um corvo misterioso e decide segui-lo, sendo guiada até um lago. De repente, o homem que ela via em seus pesadelos emerge das águas, ressuscitado. Esse homem é Ash, que foi brutalmente assassinado junto com seu filho. Sarah o resgata, levando-o para o seu apartamento, onde eles começam a conversar. Durante essa conversa, Ash tem um flashback e relembra o que aconteceu, entendendo que seu retorno à vida tem um propósito: vingar a morte dele e de seu filho. Do outro lado da cidade está Judá, o rei do crime, e sua companheira, Síbil, que possui o dom da clarividência. Judá foi o responsável por ordenar o assassinato de Ash e seu filho, pois eles presenciaram um crime e eram potenciais testemunhas. Determinada a fazer justiça, Ash inicia sua jornada de vingança, com a ajuda do corvo que o acompanha e é o guia pelos locais onde seus algozes estão. Ash começa sua caçada em uma fábrica de drogas, onde um dos assassinos se esconde, destruindo o local em uma explosão. Enquanto Ash continua sua jornada de vingança, ele descobre que os criminosos estão envolvidos com uma casa de striptease. Decidido a encontrar o próximo alvo, ele chega ao local e, em vez de uma dançarina no palco, as luzes revelam o próprio corvo, que rapidamente elimina o bandido que estava ali esperando pelo show. Ao mesmo tempo, Síbil, usando suas habilidades de clarividência, avisa Judá que a chave para derrotar Ash está em destruir o corvo que o acompanha. Judá então ordena que seus capangas capturem Sarah, sabendo que ela tem um profundo entendimento da situação. Enquanto isso, Ash, ainda focado em sua missão, faz uma pausa para dar ao seu filho um enterro digno. Sarah é capturada pelos capangas de Judá e quando Ash chega ao local, ele rapidamente elimina um dos capangas e confronta Síbil. No meio do embate, ele a joga do alto do prédio, pondo fim à vida dela. Enquanto isso, Sarah desperta na Torre de Judá, onde é brutalmente torturada para atrair Ash para uma armadilha. Ash tenta alcançar a torre, mas fica preso, enquanto o corvo, seu fiel companheiro, consegue chegar lá, apenas para ser capturado e morto pelos capangas de Judá. Com a morte do corvo, Ash se enfraquece drasticamente, quase cedendo à tentação de retornar ao túmulo. Porém, ele tem uma visão de seu filho, que o lembra do motivo pelo qual foi ressuscitado. Judá, sentindo-se vitorioso, bebe o sangue do corvo, tornando-se imortal. Uma batalha final entre Ash e Judá se inicia, mas Ash, enfraquecido, luta para sobreviver. Sarah, que estava presa na torre, consegue escapar e,
Aproveitando uma abertura, ataca Judá. No entanto, devido à sua nova imortalidade, Judá sobrevive ao ataque e, tragicamente, tira a vida de Sarah. Durante a batalha final, Ash descobre um novo poder surpreendente, a capacidade de convocar uma nuvem de corvos. Com essa habilidade, ele consegue derrotar Judá de forma definitiva. Roteirinho fraco, né, gente? Após o confronto, Ash carrega o corpo de Sarah, selando o destino trágico da personagem. No pós-vida, Ash finalmente se reúne com seu filho, trazendo um fechamento para sua jornada. Curiosamente, o final que vemos no filme foi imposto pelo estúdio. O desfecho original, desejado pelos criadores, seria muito mais sombrio. Nele, Sarah receberia o anel de Eric e entregaria para Ash, indicando um possível relacionamento entre os dois. Além disso, Ash retornaria à sua imortalidade, condenado a vagar pela cidade com um peso no coração, sabendo que jamais poderia reencontrar seu filho ou a Sarah, já que ambos estariam mortos. Esse final seria mais dramático, mas pelo menos seria menos clichê. O filme apresenta várias inconsistências e escolhas criativas duvidosas. A conexão forçada entre Sarah e Ash, onde Sarah parece ser cuidadora do corvo, não faz muito sentido e enfraquece a trama. Diferente do primeiro filme, onde o corvo abatido enfraquecia o protagonista, aqui um simples flashback é suficiente para restaurar os seus poderes. A maquiagem também deixa a desejar em comparação ao primeiro filme, onde era mais bem elaborada. Vicente Paris, que assumiu o papel principal, teve a difícil tarefa de seguir os passos de Brandon Lee, mas infelizmente sua atuação combinada com um roteiro fraco não conseguiu sustentar o filme. Outro ponto que incomoda é a mudança no esquema de cores. Enquanto o primeiro filme tinha tons azulados e roxos que reforçavam a atmosfera sombria, esse opta por uma paleta alaranjada, deixando as cenas visualmente desagradáveis. Essa mudança foi feita para evitar comparações diretas com o original, mas acabou prejudicando a estética do filme. Além disso, a edição cortou muitas cenas, reduzindo a duração de 2 horas e 40 minutos para apenas 1 hora e 20 minutos. Muitos desses cortes envolviam um relacionamento entre Ash e Sarah, o que poderia ter dado mais profundidade emocional à trama. O resultado foi um filme cheio de frases de efeito vazias e cenas de vingança sem peso emocional, deixando os espectadores desconectados dos personagens. O Corvo, A Cidade dos Anjos, teve um orçamento de 13 milhões e arrecadou 17 milhões, além de ter gerado algum lucro com a venda de home video, embora o valor exato não seja conhecido. No entanto, as críticas foram majoritariamente negativas, apontando as falhas em vários aspectos e destacando o fato de que o filme é praticamente uma cópia do primeiro, sem adicionar nada de novo ou muito impactante. E você, gosta dessa saga? Comenta aí nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui, lembrando que semana que vem, na sexta-feira, às 18h30, tem a parte 2 da saga O Corvo. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de resumos, notícias, curiosidades e muito mais sobre o mundo do cinema. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e até mais.